Nessa videoaula de hoje, vamos estudar sobre a potenciação com números naturais. Mas o que é a potenciação? Vejam só, vamos supor que eu queira calcular a seguinte multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou multiplicar os fatores, o 2, 10 vezes. E esse resultado vai ser 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. É o resultado dessas multiplicações. Mas observem que nós gastamos um espaço muito grande para escrever essa multiplicação, sendo que todos os fatores são iguais, 2, 2. Então, para simplificar isso aqui, para se tornar bem mais fácil, a gente pode escrever da seguinte forma. Vejam só, qual o número que se repete? O 2. Se o 2 está se repetindo, então eu vou só escrever apenas ele aqui, ó, 2. Quantas vezes ele se repete? 10 vezes. Então eu vou colocar o 10 bem aqui, bem pequeno, ó, para representar que o 2 está se repetindo 10 vezes como um fator e o resultado foi 1024. Ponto. Essa forma aqui de representar a multiplicação é o que chamamos de potenciação, onde vamos ter o número que se repete, o 2, chamamos ele de base. Temos o 10, que é a quantidade de vezes que a base vai se repetir, chamamos de expoente o 10, ele é o expoente. E temos o 1024, que é o resultado final, que chamamos de potência. Ok, e essa é a operação de potenciação. Ela é bem simples e o único objetivo dela aqui é simplificar os cálculos, ou seja, evitar que a gente escreva esse tanto de multiplicação aqui, certo? Vamos ver como fazer a leitura, como é que eu consigo falar isso para alguém. É da seguinte forma. Falamos a base, 3. Aí dizemos, a base está elevada a um expoente. Então vamos falar 3 elevado. Quando o expoente é 2, falamos ao quadrado. 3 elevado ao quadrado. Sempre que o expoente for 2. Quando o expoente for 3, já vamos falar diferente. Ó. Falamos a base, 2, elevado ao... Aqui, se o expoente for 3, a gente fala cubo. 2 elevado ao cubo. 3 elevado ao quadrado. E para um número que o expoente for maior que 3, for, por exemplo, 4, 5, 6 aqui em cima, a gente só fala o seguinte, 2 elevado a... Aqui é o número 4, então a gente vai chamar de quarta potência. 2 elevado à quarta potência. Se o número fosse 5, chamaríamos de 2 elevado à quinta potência. Se fosse 7, 2 elevado à sétima potência. E assim sucessivamente. As únicas exceções são o expoente 2 e 3 aqui, ó, que chamamos de quadrado e cubo, respectivamente. Ok? Algumas coisas importantes. Primeiro, temos que 1 elevado a 1 vai se repetir uma vez, então dá 1. 2 elevado a 1 é 2. 3 elevado a 1 é 3. E assim sucessivamente. Ou seja, elevar ao expoente 1, a primeira potência, vai dar o próprio número da base. Segundo ponto, elevar a zero.
5 elevado a zero. Nesse caso, toda vez que for elevado ao expoente zero, o resultado vai ser 1, com exceção do zero. 3 elevado a zero, 1. 100.000 elevado a zero, 1. Sempre vai dar 1, nesse caso aqui. E, por último, se a base for zero, 0 elevado a qualquer número aqui, ó, 50, é como se você pegasse o zero e multiplicasse por ele mesmo 50 vezes. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que daria no total de 0. 0 elevado a esse número aqui enorme, continua sendo 0. Ok? Vamos resolver alguns exemplos para ficar mais claro para todos. O que significa 5 ao quadrado? Significa que eu vou pegar a base o 5 e repetir duas vezes. 5 vezes 5, que é igual a 25. Da mesma forma, 3 ao cubo significa que eu vou pegar a base, que é o 3, e repetir 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Vezes 3, 27. 2 elevado à quarta potência significa que eu vou pegar a base, que é o 2, e repetir 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 10 ao quadrado significa que eu vou pegar o 10 e repetir duas vezes, como fator. 10 vezes 10, 100. E é assim que a gente resolve uma potenciação. Vou colocar aqui um significado geométrico para a gente entender por que chamamos isso aqui de quadrado, quando o expoente é 2, e por que chamamos de cubo quando o expoente é 3. Através de um exemplo. O primeiro exemplo eu vou ter 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 repetido duas vezes. 3 vezes 3, que dá 9. Muita gente pode acabar confundindo e multiplicar esse número por esse. Não dá certo, dá errado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, duas vezes. 9. Então, imagine que eu pegue um quadrado. Vou tentar desenhar um quadrado aqui. Observe que esse quadrado que eu desenhei, ele tem 3 unidades de lado, 3. O quadrado tem todos os lados iguais, né? Então vai ser 3 por 3, 3 e 3. Ele tem 3 unidades de lado. E 3 vezes 3 dá 9, que é o 3 ao quadrado. E se a gente contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos menores. Por isso dizemos que é 3 elevado ao quadrado, porque forma um quadrado de 9 partes aqui, nesse caso. Aí surge a outra dúvida, professor. E no cubo, por que é 2 elevado ao cubo? Então vamos fazer o seguinte exemplo. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Ok. Vou desenhar um cubo aqui rapidinho. Enfim, não sou muito bom em desenhos geométricos, mas vai dar para entender. Observe esse cubo que ele tem duas unidades de lado. 2. Aqui também ele vai ter 2 unidades e aqui 2 de altura. Então, nesse cubo aqui, se a gente for contar cada pedacinho aqui que tem, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele vai ter 8 cubos menores aqui formando ele, porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8. Por isso que lemos 2 elevado ao cubo, porque vai formar um cubo com 8 quadradinhos de unidade, certo? Espero que vocês tenham entendido a aula sobre potenciação. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e
Até a próxima!